Começando a gravar. Ups. Bom dia, meu nome é Lucas Unedo, sou R2 de Urologia do Hospital Federal da Lagoa e hoje no Clube de Revista a gente vai discutir o artigo Ensaio Prospectivo Randomizado comparando ROLEP com preservação ejaculatória versus o ROLEP padrão, o outro lado da moeda. Foi um artigo recebido em 10 de junho de 24, aceito em 16 de dezembro de 24 e publicado em 3 de março de 25 na World Journal of Urology foi feito por autores do Departamento de Urologia da Universidade de Zagazig, no Egito. Para introduzir o assunto, eu não posso deixar de falar sobre a técnica de enucleação da próstata com laser de Olmio, que é a ROLEP. Foi descrita inicialmente por Peter Gilling em 1998. Isso aí abriu meios novos para a gente fazer essa cirurgia de ressecção benigna da próstata, tanto com outros tipos de laser, como vaporização, e isso também, com a descrição inicial em 98, foram sendo desenvolvidas diferentes técnicas para minimizar as consequências do OLEP padrão, que eu vou descrever mais à frente. Pode ser feito na OLEP a incisão do colo vesical, a liberação precoce do ápice prostático e incisão em tripla ferradura. E mesmo assim, incontinência urinária e ejaculação retrógrada são duas consequências que se mantêm prevalentes. Na ROLEP padrão, a incontinência urinária está presente de 3,3% a 26% no pós-operatório. E a ejaculação retrógrada está presente em aproximadamente 64% dos pós-operatórios. Mediante disso, o estudo atual tem o seguinte objetivo, que é investigar os efeitos da ROLEP com preservação ejaculatória comparados com a ROLEP padrão na ocorrência de incontinência urinária e ejaculação retrógrada no pós-operatório precoce. Sobre os pacientes e métodos, esse ensaio prospectivo randomizado foi baseado nas diretrizes do consorte e foi realizado em um único centro de pesquisa. Os critérios de inclusão dos pacientes foram homens com HPB, elegíveis para o tratamento cirúrgico, com próstata medida com ultrassom transretal entre 50 e 80 gramas, IPSS maior do que 20, um Qmax menor do que 10 ml por segundo, uma vida sexual ativa com um IIEF5 maior do que 22. Critérios de exclusão incluíram pacientes diabéticos, pacientes com doenças neurológicas que afetam a micção e pacientes com outras patologias vesicais ou uretrais, incluindo malignidade. A amostra incluiu 20 pacientes que foram divididos em 20 em cada grupo, tanto na EP-ROLEP quanto da ROLEP, de modo aleatório. Todos os pacientes, isso aqui é importante, foram avaliados usando o IPSS, o Qmax, o Quality of Life, o IIEF5, e o MSHQ-EJD-SF, tanto no pré quanto no pós-operatório. O equipamento foi um ressectoscópio 26 French da Storz, uma ponte separada para o laser de Holmio, com a potência de 1 a 2 joules e a frequência de 40 a 50 Hz do início ao fim. Ao fim do procedimento, todos foram sondados depois da remoção dos fragmentos com hélice e foi removido o catéter tão quanto houvesse urina clara. A técnica cirúrgica do grupo 1 foi a Rolep padrão, conforme descrita por Peter Gilling em 1998. Então, eu não posso deixar de falar, para a gente entender a técnica de EP-Rolep, da Rolep, que o laser de Olmio, ele cria um plano entre o adenoma prostático e a cápsula prostática. E esse tecido enucleado da próstata, ele é removido depois por um processo de morcelação. O laser de Holmio é um laser hemostático, ele pode ser usado atualmente em próstatas de qualquer tamanho, e o que tem de mais recente é que, apesar da limitação, por exemplo, da RTU do tamanho da próstata versus o tempo da cirurgia, o laser de Olmo pode ser usado quanto tempo for necessário. Tanto que ele é equiparado e os seus resultados são equiparados a prostatectomias convencionais e da RTU. É, então, a cirurgia começa identificando o aumento prostático, conforme nessa figura no lado direito, principalmente o lobo mediano. Ela começa com a enucleação do lobo mediano e as incisões são feitas nas posições de 5 e 7 horas lateralmente ao lobo mediano. Essa figura, ela mostra que essa dissecção foi ocorrendo em sentido cranial, e quando houve a aproximação do colo
vesical, o lobo mediano ele é deslocado para cima e para dentro da bexiga. Nesse momento tem que ter atenção, porque pacientes com lobo mediano muito aumentado, é, os ósteos ureterais podem ter uma inserção anômala, podem estar deslocados, e é nesse momento que tem as principais lesões iatrogênicas dos ósteos ureterais. A seguir, também tem outro passo crítico, que é definir o plano correto entre a enucleação do lobo lateral do adenoma com a cápsula prostática perto do ápice, o que é feito incisando a mucosa direta e lateralmente ao vero montano, como está representado na figura. Outro ponto de atenção é que esse ponto de secção e definição do plano não pode ser muito distal do vero montano para não afetar o esfíncter uretral interno, ou proximal para não golpear o ósteo do colículo. E é justamente aqui que vai ser essa diferenciação entre a EP-ROLEP e a ROLEP. Essa combinação entre a função de golpear com laser de Ohmio e a função mesmo contusa do próprio aparelho é muito importante, porque ele é dissecado, é, circunferencialmente, e toda a próstata também é dissecada circunferencialmente. Então, essa dissecção ela termina no ápice em relação à posição 1 hora do lado esquerdo ou 11 horas do lado direito. Essa é uma figura interessante porque a enucleação continua circundando a próstata, e essa figura ela mostra o plano lateral do lado do asterisco, que indica o adenoma, e o lado esquerdo indica a cápsula prostática. Essa enucleação continuou de forma circular, e aqui a gente consegue ver a pontinha do ressectoscópio, do laser de Ohmio, que ela deve manter ali encravada entre o adenoma e a cápsula para fornecer a contratração, a visualização correta do plano e longe do esfíncter. O grupo 2 foi o grupo que foi estudado com a função de ejaculação, de preservação de ejaculação do ROLEP, e na figura A, ela envolve deixar intactos os lobos laterais em aproximadamente 10 milímetros proximais e 5 milímetros distais do vero montano. Na figura B, 5 milímetros de mucosa lá do colo vesical foram preservados, e o colo da bexiga ele foi aparado ali nas posições de 5 e 7 horas. E na figura C, nas posições de 2 e 10 horas, uma faixa de mucosa foi poupada desde o colo vesical até o lúmen uretral a nível do vero montano. Então, se na ORLEP esses tamanhos mesmo de faixas de mucosa e de distância do vero montano não tem tanta importância, desde que você consiga o plano adequado, aqui isso tem muita importância na técnica que foi descrita pelo autor. Passando para o resultado, a tabela 1 ela descreve as características de pré-operatório, características dos pacientes, dos dois grupos. Ela consegue falar do tempo de cirurgia, do Qmax de cada um, do IPSS, do PSA, e a gente consegue ver que os pacientes formaram dois grupos diferentes, mas bastante homogêneo. O segmento dos pacientes se deu no pós-operatório imediato, obviamente, e 3 e 6 meses. Aqui que a gente começa a ter as diferenças em relação às cirurgias. Ambos os grupos eles demonstraram melhora na sintomatologia urinária, conforme mensurado pelo IPSS, pelo Qmax, pelo Quality of Life e pelo IEF-5. A gente consegue ver que no primeiro mês o IPSS de ambos os grupos era de 25, passou para 12,5 de 11 e depois para 9 e 8. O Qmax passou do fluxo de 6 e 6,5 para 15, 14 e 17 e 16, e assim se deu com os outros dados. O que é importante aqui? Que embora os grupos demonstraram melhoras na sintomatologia urinária de forma semelhante, a gente consegue ver que um asterisco aqui chama a atenção que teve relevância estatisticamente significativa, que aos 3 meses o grupo 1 teve um melhor IPSS e o Qmax, o que se igualou com os 6 meses. Dando procedência, a gente consegue ver esse
é, que foi avaliado também da incontinência urinária e da função ejaculatória, que são esses dois critérios. Esse Q3, Q4, Q5, Q1, Q2, Q3, Q4 são questionários. Esses dois dados são de um questionário que foi aplicado. Não houve diferença significativa nos dois grupos quanto ao índice de continência. Entretanto, o grupo 2, que foi o grupo da ejaculação preservada, demonstrou menor frequência de incontinência dentro do primeiro mês. A gente também consegue ver isso com um P que está grifado com asterisco é, na tabela. Quanto à função erétil, o grupo 2 teve melhores scores no terceiro e no sexto mês de segmento. Os autores, eles elaboraram essa curva de Kaplan-Meier que resumiu o demonstrado nas tabelas 1 e 2. Ou seja, ela demonstra que ocorreu uma recuperação antecipada das taxas de continência urinária no grupo 2, que foi o grupo da ejaculação preservada, dentro dos 3 primeiros meses. E que isso não se refletiu numa diferença significativa após esse período. E por que isso é importante? Porque para concluir, o estudo tem uma importância porque ele compara as técnicas utilizadas, as técnicas são muito parecidas, mas com detalhes sutis que trouxeram, apesar de a longo prazo, dados semelhantes. Ele fala que o paciente atingiu esses resultados em menos tempo. E por que que isso é importante? Porque você quer recuperar a função ejaculatória e a função urinária com 1 mês ou com 6 meses? Isso é, né, obviamente importante. Então, a alimentação do estudo se deu principalmente por conta da amostra reduzida e a implementação, para finalizar, a implementação da técnica de preservação ejaculatória durante a ROLEP parece melhorar o retorno da continência urinária e ejaculação anterógrada nos primeiros meses de pós-operatório.